Oi, gente, vamos para mais uma visita e a de hoje em um lar na roça. O Luciano tem uma decoração que amo, bem autêntico e com muitas peças afetivas. É um lar que recorda bons momentos. Ele fez com maestria uma decoração que é puro amor. Ele conta também como foi toda a parte de construção da casa, então é um vídeo que pode inspirar você na construção da sua casa de roça e também na decoração. Ficou bem harmonioso para quem tem tantas peças antigas, móveis. O Luciano conseguiu deixar cada cantinho ali encantador. Espero que goste, se inspire por aí. Então, bora pro vídeo? Olá, eu me chamo Luciano, sou professor de História e Arte. Eu moro em Araranguá, uma cidadezinha de aproximadamente 70 mil habitantes. Ela é no extremo sul catarinense, temos praias belíssimas. A Casa de Porta Azul, ela veio surgindo aos poucos. Em 2012, eu adquiri esse terreno, e esse terreno, na verdade, ele tinha sido cortado algumas árvores. O antigo proprietário cortou algumas árvores, e aí tinha só restos de madeira e muito mato. Então, começamos uma casa do zero. Só que em 2012, eu não tinha condições de construir uma casa. Então, compramos uma casa de madeira, uma casa bem velhinha. Eu vou deixar umas fotos aqui para a Débora incluir. Uma casa de madeira bem velhinha, e aí ficamos com essa casa por volta de 5 anos. E a gente vinha sempre nos finais de semana ou nas folgas, feriados para cá. E aí vínhamos para cá, meus pais moravam comigo nessa época, hoje infelizmente não mais, eles já foram morar com Deus. Mas assim, era a nossa diversão de final de semana. Vínhamos para cá e idealizávamos, né, o sonho de construir uma casa. Mas não queríamos uma casa igual a todas as outras. Então pensamos em construir uma casa de pedra, ou quase toda de pedra. E como na minha cidade temos bastante quantia de uma pedra chamada pedra grés, uma pedra vermelha, resolvemos fazer uma casa de pedra, ou quase toda de pedra. Só as paredes que iam passar a fiação, elas foram feitas de tijolo para ser rebocado para a fiação não ficar exposta. E aí então, com o sonho de construir essa casa, comecei a rabiscar ela de todas as formas. E aí então, o telhado dela faz referência à minha casa de infância. E aí procurei fazer uma casa bastante integrada, né, onde temos 2 quartos, 2 banheiros e o restante tudo integrado. Também com uma área ao redor. E o mais legal da história é que assim, todas as portas, todas as janelas, elas foram resgatadas. E nesse período de 5 anos, até o início da casa de Porta Azul, eu fui comprando essas portas e guardando num depósito. E aí então, quando começamos a construir a casa, cada porta e cada janela ela tinha uma cor diferente. A casa ela contou com 3 etapas na construção. A primeira etapa foi, eu tive a participação direta de um irmão que trabalha na construção civil. Então todos os finais de semana, ele e eu vínhamos para cá e a gente começou a erguer as paredes. E a segunda etapa, então, que foi a parte do telhado, eu contratei uma empresa terceirizada. Na terceira etapa, então, eu tive a participação direta, né, da minha irmã e do meu cunhado, que também trabalham com a construção civil. Então, a Casa de Porta Azul, ela foi construída com uma parceria, né, familiar também. Então, a Casa de Porta Azul foi um sonho que está ganhando forma ao longo do tempo. Ela não está completamente terminada, falta jardim, falta iluminação, falta aqueles detalhes para deixar ela um pouquinho mais charmosa. Mas estamos aí diariamente, né, tentando fazer o espaço ficar cada vez mais acolhedor. Recentemente eu adquiri mais um espaço do lado do que eu já tenho, e a chácara vai ampliar um pouquinho mais. Então temos muitos projetos para esse espaço. A Casa de Porta Azul em breve será ampliada, o jardim também é ampliado e vem bastante novidades por aí. Me senti extremamente feliz com o convite. Espero que vocês gostem do que a gente já tem aqui concluído.
Esse espaço é um espaço assim mágico para mim. A Casa de Porta Azul, ela representa o local em que eu sempre sonhei. Então eu gosto bastante do rústico, do simples. Eu tive a oportunidade de morar em cidade, mas optei para vir morar definitivamente aqui. Esse pergolado ele foi feito todos com telhas reaproveitadas, telha francesa. Então eu fui buscar esse material e aí comprei, né? Ia ser descartada na verdade, mas como eu gosto do rústico, aí então eu comprei e reutilizei ele nesse quiosque. Esse quiosque é um local onde a gente sempre fica, né? E para conversar, e principalmente tem um banco. Esse banco aqui à frente é um banco bem rústico. Ele é um banco onde a gente tem muita memória afetiva, porque esse banco originalmente ele era de uma outra casa e foi bem na época que os meus pais moravam comigo, e principalmente o meu pai. Todos os dias, né, ao entardecer, eu vinha do trabalho e ele sempre estava esperando numa área, sentado nesse banco. E aí a primeira coisa que eu chegava em casa e a gente sentava nesse banco, conversava, né? Eu contava do meu trabalho, como que foi o dia, se foi fácil, se foi mais ou menos. Então eram todos os dias da mesma forma. Então esse banco ele tem assim uma memória afetiva para mim muito importante. E quando eu pensei em trazer ele para esse espaço, para a Casa de Porta Azul, eu logo tinha que colocar ele num local muito especial também, que então ele ficou morando agora nesse espaço, né? Não só um espaço de conversa com as pessoas especiais que vêm aqui, mas também aquela memória afetiva assim, que deixa o coração muito alegre em lembrar que ele fez parte, né, de um momento da minha vida bastante importante, né? E a lembrança, né, do meu pai, que foi um ser humano incrível, o meu maior exemplo de pessoa que eu tive até hoje. Sejam bem-vindos na Casa de Porta Azul. Eu vou fazer um panorama desse espaço. Quando foi planejado esse espaço, foi planejado para que ele fosse bem integrado. Então, a casa, basicamente, ela tem 2 quartos, 2 banheiros e o restante dela todo integrado. Aí tem uma sala de estar, a sala de jantar e uma sala de TV.
Essa é uma sala de estar, né, onde tem uma parede em tom de azul. O azul está muito presente na decoração, é uma cor que eu gosto bastante, né, por isso também que foi um dos motivos que foi intitulado A Casa de Porta Azul. Então é um espaço bastante colorido, bastante alegre, onde temos algumas peças que são novas, e a maior parte delas, então, ou garimpada, ou peças de família. No caso, eram da minha mãe, né? Onde tem um sentimento bastante interessante, assim, né? Uma peça afetiva, na verdade. Esse espaço é um espaço onde temos algumas peças que eu gosto muito. Essa moldura, ela foi encontrada numa caçamba de entulho. Aí então eu praticamente não fiz nada, só tirei a imagem que ela tinha e mandei colocar um espelho. E a partir desse momento ela veio fazer parte então desse cantinho. Essa é a minha mãe, né? Hoje ela já não está mais presente, né? Ela foi morar com Deus, mas continua presente no coração e na alma. Aqui a gente tem também uma mesinha de centro, onde tem alguns objetos doados por amigos, outros garimpados, outros com valor afetivo bastante grande. Uma das peças de destaque aqui é esse candelabro. Esse candelabro ele foi garimpado, uma peça que eu gosto bastante, e ele me acompanha sempre em todos os lugares que eu vou. Aos fundos tem uma cristaleira recheada de memórias afetivas. Grande parte dos objetos que estão ali dentro, eles foram da minha mãe. E aí então hoje eles estão aqui, fazendo parte, né, desse local, desse espaço. Eu vou abrir para vocês verem. Ali no fundo a gente tem uma bandeja. Ela é uma bandeja bastante antiga. Ela tem em média uns 60 anos. Ela foi dada de presente, na verdade, né, do meu irmão mais velho para a mãe. E aí ela está aqui, guardadinha, fazendo parte desse acervo. Bem como algumas xicrinhas. Desse outro lado, eu tenho umas canecas, algumas aqui, outras já estão em outros espaços. Eu gosto muito de canecas, essas são mais novas no caso. Eu gosto muito de canecas, faço coleção. Algumas estão aqui, na verdade. É porque a casa tem bastante espaço, mas ao mesmo tempo ela se torna um pouco pequena. Então tem outras peças guardadas em outro lugar, em outra casa. Essa licoreira também foi uma licoreira garimpada. Ela veio lá do Rio Grande do Sul e sempre quis ter uma licoreira dessa. Nesse momento ela está aqui, mas esse não é o local onde ela vai continuar. Aqui a gente tem uma imagem que foi feita aérea, né, da Casa de Porta Azul, onde mostra um pouco do espaço. Em março de 2022 foi feita essa imagem. E aqui é uma lindeza, né? Uma orquídea bem florida, uma orquídea rosa, para poder embelezar esse espaço um pouquinho mais. Aqui a gente tem um outro xodozinho, que é essa cadeira de balanço. Ela ficava numa área, mas estava recebendo um pouco de chuva, aí eu fiquei com pena e trouxe então ela para dentro de casa. Essa cadeira de balanço ela é muito antiga, ela foi garimpada num antiquário e ela tem uma história assim bem interessante. Ela pertenceu a um senhorzinho que todos os dias de manhã
à tarde, ele ficava na área da casa dele, fumando um cigarro e sentado nessa cadeira. E aí então hoje ela está aqui. Atrás dela tem uma peça bem interessante. Eu acho bem legal contar a história dela, porque assim, o balcão de baixo é um balcão de madeira de demolição. Já o espelho, eu tinha um guarda-roupa antigo e ele tava, não tinha como mais aproveitar ele. Então o que eu fiz? Eu tirei as portas e coloquei um espelho, porque eu estava querendo para cima desse balcão algo que fosse legal e ao mesmo tempo diferente. Então eu vou mostrar aqui os detalhes para vocês. É que eu nem tirei a dobradiça, né, das portas. Eu mantive assim o mais original possível, ó. Eu só fiz, realmente lixei e mantive toda a parte do guarda-roupa. E aí então, hoje ele faz parte desse espaço, um espaço bem legal, que eu gosto bastante. Deixa eu mostrar um pouquinho mais de longe, ó. Bem como também, assim, eu tenho um outro ponto bastante legal que eu gosto muito, são esses par de vaso. Eles foram comprados, garimpados na verdade, né? E ele até tem bastante a marca do tempo, ó. Deixa eu aproximar bastante para vocês verem. Ele tá com as marcas do tempo, mas eu acho peças lindas. Então, faz um bom tempo já que eu adquiri essas peças. E aí, então, eu só fiz a limpeza e mantive eles da mesma forma. Dando continuidade, então, aqui nesse espaço da frente, uma sala de TV. Aqui a gente tem uma artesanato, na verdade, né? Um artesanato. Foram comprados numa loja aqui de Araranguá, na Decorando. Aqui é um outro xodozinho, um baú super antigo. Deixa eu mostrar ele com mais detalhes para vocês. Hoje ele faz o papel aqui de uma mesinha de centro. A gente tem também umas poltronas antigas. E nesse espaço aqui, nessa parede, eu estou montando uma parede com peças encontradas na rua mesmo. Essas madeiras, essa madeira eram portas de uma estante que tinham sido descartadas. Esse outro detalhe aqui, deixa eu chegar mais perto para ver se melhora um pouquinho. Aqui, são pecinhas que faziam parte também de uma porta de uma estante. Aí eu retirei, fiz um quadrinho. Essa peça aqui, ó, elas ainda estão precisando fazer algumas coisas, mas já coloquei aqui para quando surgir a ideia de o que fazer. A princípio eu estava pensando em fazer um espelho. Essa é a parte de trás de uma cadeira que eu encontrei também descartada. E aí então lixei, tirei a lateral dela e achei muito interessante. Deixa eu mostrar aqui num ângulo mais aberto. Sem contar também das janelas, né? Totalmente garimpadas. Você também garimpado. Essa porta, muito garimpada. Na verdade, todas as portas, as janelas que foram colocadas na casa de Porta Azul foram portas, janelas garimpadas. Aqui uma salinha de TV.
Esse quadrinho, ele foi pintado por mim há algum tempo atrás, há muito tempo atrás, na verdade. E aí achei interessante manter ele aqui, né? Apesar de não ser assim uma obra de arte, mas é um trabalho que eu mesmo fiz, né? Numa época da adolescência, na verdade, já faz bastante tempo. Eu acho ele muito bonito, ele transmite uma paz, eu gosto muito de natureza, eu gosto muito de água, eu gosto muito de plantas. Então, essa mesinha também ganhei ela de uma amiga. A gente tem uma bandeja bem antiguinha, também garimpada, né, juntamente com uns livros bastante antiguinhos também. Aqui ainda falta fazer colocar mais alguns detalhes, mas assim, eu gosto de ir colocando aos poucos, porque como a Casa de Porta Azul é um espaço rústico, é um espaço com memória afetiva, é um espaço... Então eu não posso já colocar todos os objetos, ir numa loja e comprar todos os objetos para colocar. Então, assim, conforme vai surgindo, eu vou indo a algum lugar, eu vejo alguma peça e algo que realmente faça sentido para mim. Mostrando para vocês uma janela, eu passei na rua, vindo para casa, essa janela ela estava jogada num local para ir para um aterro sanitário, um lixão. Aí eu resgatei ela e trouxe para cá. A princípio ela está aqui. Eu penso em colocar um espelho e fazer algo bem legal com ela ainda, mas aqui um outro xodó, um oratório que ele era escuro, um tom bem escuro. Então, geralmente eu gosto de móveis um tom da madeira. Eu tenho um pouco de dificuldade na pintura dos móveis. Eu acho lindo, mas para mim eu prefiro no tom de madeira. Então é uma peça linda, é uma peça bem escura, então eu fiz o processo de lixei, passei cera e dentro eu tirei as prateleiras de madeira e coloquei vidro e também espelho. Eu vou abrir aqui uma parte para mostrar para vocês. Aqui pratos de família, né, da mãe, bem como também aqui embaixo ó, tem uma bandeja. Essa bandeja é linda. Essa bandeja também foi dada pelo meu irmão. Ela tem mais ou menos uns 60 anos. Então hoje ela fica aqui nesse espaço decorando, né? E com essa memória afetiva muito legal. Então, como eu falei, sempre tem algum tom de azul aqui em casa. Eu gosto muito da cor. E aí deixa eu mostrar para vocês esse outro lado aqui. Aqui, na verdade, eu coloquei... Eram madeiras aqui onde tem esses vidros. Era uma madeira escura. Então, o que eu fiz? Eu tirei a madeira escura, né, e coloquei uns vidros e também coloquei um espelho nos fundos para poder assim dar mais uma leveza e para poder colocar então né, algumas taças que eu tenho aqui. Nesse outro espaço eu também tenho uns copos. Esses copos aqui de cima também eram da mãe. Eles são bastante antigos. Hoje, na verdade, eu quase não uso eles ficam mais mesmo para enfeite, né? Então, uma memória afetiva também bastante grande. Então, essa casa ela é recheada de memórias afetivas. E eu tenho também a sala de jantar, né? E tenho umas cadeiras garimpadas, cadeira medalhão garimpada, que são duas, na verdade, que eu coloquei elas nas duas pontas da mesa. E aí eu tenho então uma mesa de demolição com cadeiras de palha. E essas cadeiras de palhas também, elas me remetem a uma memória afetiva de infância, porque a casa dos meus pais, né, na minha infância, ela era com cadeiras assim, cadeiras de palha. Então, quando eu mobiliei a casa de Porta Azul, eu providenciei na compra então de 10 cadeiras
de palha para poder fazer parte então desse espaço. E aqui em cima da mesa tem um trilho de crochê. Eu acho ele lindo demais. Quando eu comprei essa mesa, a minha irmã, ela fez esse trilho para mim, né? E desde então ele está aqui, fazendo a decoração desse espaço. Aí temos umas peças de ferro também, um lustre com algumas lâmpadas para poder fazer uma iluminação legal, uma luz amarela, para dar um charmezinho nos almoços, nas jantas. A casa de Porta Azul, ela é uma casa bastante integrada, porque ela recebe sempre muitas pessoas, familiares, amigos, então a gente sempre está recebendo muitas visitas. Aos fundos, nós temos uma cozinha de apoio. Essa não é a cozinha principal, é uma cozinha de apoio. Então, recentemente eu adquiri essa cristaleira de uma loja aqui de Araranguá, a Decorando. Então, a Decorando, ela trabalha com móveis de demolição, cada peça mais linda que a outra. E recentemente, então, essa foi uma peça adquirida, então, para fazer parte desse espaço. Aqui deixa eu fazer um panorama geral. Então, como essa é uma cozinha de apoio, então a gente precisa de pouca coisa aqui, só uma pia mesmo, um fogão e algumas peças para algo, um chá, um café bem rápido. E quando eu pensei nessa cozinha de apoio, eu não queria fazer muitos armários, não queria fazer algo muito fechado, então eu peguei umas tábuas antigas que eu tinha aqui, né, e eu mesmo fiz então essas prateleiras. Aqui em cima umas pecinhas chinesas, uma latinha, eu adoro latas, eu tenho lata espalhada pela casa inteira. Essa colher e esse garfo foi adquirido aqui no antiquário. Lá em cima da prateleira eu tenho... Deixa eu abrir um pouquinho mais a imagem. Eu tenho uns bulizinhos que foram garimpados, só que eles não têm tampa, então, e não tem o jogo completo, então eu coloquei eles aqui numa prateleirinha aqui em cima. Também tem um lustre muito legal, que foi adquirido também de um antiquário. Eu acho ele lindo demais, com uma lâmpada amarela. Eu vou abrir a cristaleira para vocês verem. Essa cristaleira, ela foi adquirida recentemente, né? Eu tinha muita louça e já o espaço estava ficando pequeno. Então, como eu sempre compro numa loja aqui de Araranguá, Decorando, e eles trabalham com móveis de demolição, cada peça mais linda que a outra. Aí então eu não consegui resistir, né? E adquiri essa cristaleira para que eu pudesse expor ainda mais as peças que eu tenho. Algumas dessas peças, muitas dessas peças foram ganhadas de amigos, outras então são de família. Deixa eu abrir aqui melhor para vocês verem. Essas peças aqui de cima, ó, elas trazem uma memória afetiva bastante grande. Elas pertenciam à minha mãe, bem como essas xicrinhas. Todas essas peças aqui, elas pertenciam então à mãe. E elas são lindas, eu sou completamente apaixonado por essas peças. Essa parte de baixo eu ganhei da minha amiga, a Mazilda. Ela tinha essas peças e ela sabe o quanto que eu sou apaixonado por porcelana antiga. Aí então ela resolveu doar todas para mim. Olha que lindo, que lindeza. Essa peça aqui, essa foi garimpada. Essa foi garimpada. E as demais, todas vieram de doação, né, da minha amiga. Essas aqui de baixo são peças mais novas, né? A gente utiliza ela nas refeições, em algum momento especial.
Queria chamar a atenção também para esse vaso com uma cena grega. Ele foi adquirido de um antiquário. Lindo, lindo, lindo demais. Uma peça incrível. Eu deixei ele aqui dentro da estante para não ter o perigo de deixar cair ou quebrar, enfim. Olha só que lindeza. Deixa eu trazer uma imagem um pouquinho mais aberta. Lindo, eu sou completamente apaixonado. Agora eu vou apresentar para vocês a minha cozinha. Originalmente esse anexo ele era uma garagem, a garagem do carro. Só que como eu estava tendo a necessidade de ter um espaço maior para a cozinha, mais ventilado, mais iluminado também, então eu resolvi colocar portas de vidro e janelas de vidro para que então eu pudesse montar uma cozinha. Essa cozinha ela também está recheada de memórias afetivas. Essa mesa e essas cadeiras, elas eram da minha mãe também. Então elas são bastante antigas e aí eu utilizo ela diariamente então nessa cozinha. É a mesa que a gente faz as refeições diariamente. Em cima da mesa temos uma gamela. Essa gamela é uma gamela mineira, foi trazida de Minas. E geralmente a gente utiliza ela como fruteira. Hoje a gente deixou ela aqui só sem as frutas, mais para evidenciar a beleza dela mesma. Bem como também essa toalha. Essa toalha também foi ganhada por uma amiga, né, que sempre está nos presenteando com peças maravilhosas. Uma toalha de crochê, eu acho muito legal, um trabalho artesanal, né, que exige bastante e que tem bastante carinho na produção, porque é uma peça que demora dias para ficar pronta. Então eu fui presenteado com essa peça. E aí o coração se enche de alegria, né? Porque receber de presente uma peça dessa é muito bacana. Bem como também nós vamos ver mais à frente, fiz um cantinho do café. Esse cantinho do café, ele tem várias coisas que são de memórias afetivas. Temos também peças que são mais novas, peças garimpadas. Por exemplo, aqui na parte de baixo eu queria uma bandeja, mas eu não queria comprar uma bandeja pronta. Então o que eu fiz? Peguei uma tábua bastante destruidinha. Deixa eu tentar aproximar um pouquinho mais para vocês verem. Ó, aqui no meio dela ela tem uns defeitinhos. Escolhi uma tábua bem cheia de defeitinho e dei uma pré-lixada. E aí coloquei uns pezinhos que eram de uma peça que eu tinha, de um braço de um sofá velho, que eu também já tinha encontrado e estava guardado. E aí eu fiz uma bandejinha de café. Bem como também, olha só, aqui a gente tem algumas peças. Essa aqui, em especial, era da mãe. Essa foi o meu irmão mais velho que deu para ela. Então essa peça tem aproximadamente mais de 60 anos. E aí a mãe guardou com muito carinho. E hoje eu faço, às vezes ela fica aqui na minha parede do café. Há alguns pratos também garimpados. Uns quadrinhos que dizem muito sobre nós. A vida começa só depois do café. E umas peças mais recentes, com umas palavras importantes, né? Cultive o amor, gratidão, né? Muito importante. Também tem uns quadrinhos aqui mineiros. Aqui acima também temos mais uns quadrinhos. Esse prato aqui é português. Temos pratos chineses, pratos ingleses. E ali em cima tem também um quadro que ele utiliza, tipo um bordado. Eu não sei exatamente qual é a técnica, mas é um bordado numa tela
Então é um quadro super antigo. Temos ali também um vidro de vinho, uma luminária que tinha sido descartada, e aí então eu trouxe, coloquei a fiação, e aí ela está funcionando perfeitamente. Temos aqui também uma máquina. Essa máquina, ela era da mãe, ela era uma máquina Singer, mas infelizmente a caixa dela estava muito danificada, e aí então eu tive que tirar a madeira, né, e ela continua aqui então em exposição. Ali fiz uma prateleirinha com algumas peças também que trazem uma memória afetiva muito especial. Essa pata verde da avó. E temos também 3 patinhas menores que eu também ganhei de presente da mesma amiga que me deu a toalha de crochê, a mesma amiga que deu algumas peças de porcelana, a Mazilda. Aqui eu coloquei uma prateleira bem simples. Nesse cantinho aqui, a gente tem um cantinho, uns vidros com umas plantas, um castiçal também feito a partir de uma peça de uma cama antiga. É uma casinha, eu gosto muito de casinha, casinha com um pedacinho de tronco. Fiz uma casinha, umas toras de madeira também, as toras de madeira para dar uma altura, uns budinhas, também ganhei de presente. Aqui tem uma cristaleira que no futuro eu vou colocar vidro, espelho e até que esse momento não chegue. Ela está fazendo aqui parte desse espaço. Esse radinho antigo eu também ganhei de presente. Aqui essas casinhas também eram restos de madeiras. Outra peça aqui que é muito legal. Deixa eu dar uma recuada aqui para vocês verem ele melhor. É esse guarda-roupa. Esse guarda-roupa tem uma história muito legal. Na verdade, ele era... Uma família doou para uma escola que eu trabalho. E aí, muitos e muitos anos, ele ficou na escola, fazendo parte da sala de aula, eram colocados livros nele. E aí, de repente, um dia, a escola trocou a mobília e a diretora, que é muito minha amiga também, a gente é amigo de anos, ela tinha que descartar essa peça. Aí ela tinha que descartar essa peça, ela pensou, vou perguntar se o Luciano quer. Aí eu disse, nossa, quando ela me ofereceu, eu fiquei fascinado. Uma peça linda. E aí, assim, geralmente, os meus móveis, eles são todos em tons de madeira. E esse roupeiro, ele já era originalmente azul, né? E ele tem até umas marcas, eu vou aproximar um pouquinho para vocês verem. Ele tem as marcas de uso, marca do tempo, marca da história que ele passou. E aí, assim, eu não tive coragem de fazer intervenção nele. A única coisa que eu coloquei foi esses puxadores. Aí deixei ele exatamente como ele era, né, com as marcas que ele trouxe, adquiriu, na verdade, ao longo desses anos todos. E aí hoje, na verdade, eu só dei uma outra função para ele. Ele não é mais um guarda-roupa, ele não é mais um local onde se guarda livros. Eu coloquei ele na cozinha, e aqui na cozinha ele serve para guardar alimentos. Virando aqui, nesse outro lado, a gente tem uma planta, né? Uma trepadeira. Ela está ocupando todo esse espaço aqui. Tem uma porta de vidro. E aí eu estou deixando ela invadir o espaço mesmo, para que forme uma grande cortina, uma cortina verde. É o quarto número 1. Vamos entrar nele então pela porta que temos pela rua. Tem uma areazinha que você já viu em outros vídeos. Vamos entrar nele. Essa porta, na verdade, é uma porta bastante antiga. Esse quarto, ele na verdade tinha um guarda-roupa super antigo, mas ele estava com um pouco de cupim, então eu resolvi tirar. E aqui ele é um quarto bem simples, né? Tem algumas peças antigas. Recentemente eu fiz
essa cabeceira com as janelas antigas que eu tinha aqui. Aqui precisa ainda fazer uma decoração nessa parede, mas no momento ele está com esse quadro de tulipas. Eu penso em colocar alguma coisa bacana, mas a princípio ainda está assim. E aqui temos algumas peças garimpadas também, outras ganhadas. Por exemplo, temos aqui uma mesinha e uma cadeira. Essa cadeira tinha sido descartada, e aí então eu peguei ela. Olha só que lindeza. Também não tive coragem de fazer nada. Esse é o tecido original que ele estava. Até tem um rasgadinho ali, mas eu mantive da mesma forma. Olha só que lindeza. Essa mesinha, escrivaninha, também pertencia à mesma escola que me deu o guarda-roupa, né, a Viviane. E aí então eu só lixei a mesinha e aí coloquei ela aqui nesse quarto para que pudesse usar ela também como apoio. Aqui a gente tem alguns livros. Aqui temos as igrejas mineiras, né, de Minas. Aqui tem essa caixinha de música, ela também era da mãe. Uma peça com uma memória afetiva muito grande. Subindo, recentemente foi feito essa prateleira, também bem simples. Ela foi feita a partir de umas 3 mãos francesas, umas tábuas, a tábua mais detonadinha que eu tinha, né, com umas pecinhas também, uns livros de arte, uns quadrinhos, umas plantas. Ela também está em construção. Uma trepadeira, jiboia, linda. Olha que linda. Como uma casa de pedra, então essa parede ela ficou bem rústica. Esse tapete também ganhei da mesma pessoa que me deu a toalha, Mazilda. Tapete de crochê lindo também. Temos uma visão bem linda do quarto. Eu vou mostrar para vocês o quarto número 2 da casa. Esse quarto ele foi por muito tempo utilizado pela minha mãe, enquanto ela morava com nós. Mas hoje, infelizmente, ela não mora mais, ela foi morar com Deus. Então deixou a saudade, a lembrança de boas lembranças, né, a certeza de que eu tive a melhor mãe do mundo, e a saudade infinita. Mas com a partida dela eu troquei algumas mobílias. O guarda-roupa era um guarda-roupa um pouco mais rústico, mais colonial. Só mantive, na verdade, a cama. Essa era uma cama que foi comprada especificamente para ela, mas é uma cama muito linda, então ela se encaixa em qualquer ambiente. Hoje esse quarto ele está sendo utilizado para as visitas, algumas visitas, né? E também aguarda uma pessoa muito especial que espero que em breve chegue. Foi mantido então a pintura da parede com os tons de azul, remetendo a uma imagem de morros. Tem aqui também algumas coisas que esses cachorrinhos também pertenciam à minha mãe, então eu montei eles aqui. E tem um quadro que eu gosto bastante, com uns dizeres. Eu deixo ele aqui na frente
do computador, porque cada vez que eu venho usar esse espaço, eu leio e releio essa frase, esse texto, na verdade. Aqui temos uma moldura que ia ser descartada também, só pintei ela. E O Pequeno Príncipe, eu já li a história do Pequeno Príncipe várias vezes, o livro, na verdade, né? E esse aqui é feito com biscuit, uma peça muito linda que a gente mantém, né, nesse espaço aqui. Agora eu convido vocês a escutarem um pouquinho desse barulho de água, dessa fonte, e aí depois tomar um café. Bora lá? E esse foi o vídeo de hoje. Espero que gostaram da visita lá no lar do Luciano. Quero agradecer também por ele nos receber em seu lar, pela gentileza do café aí no final do vídeo. Espero que algo te inspirou por aí. E aguardo você na próxima visita. Tchau, gente!